pessoal, tudo na paz? Irmão Alex aqui para continuar com os estudos bíblicos, que o Eterno possa estar nos abençoando grandemente. Nós vamos dar continuidade no estudo, nós estamos lendo esse livro, né, que é O Cristianismo através do Século. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo a página e o nome do autor do livro, se por acaso você quiser adquirir, né, que eu creio que vai ser de muito bom para o nosso conhecimento. E hoje nós vamos ler aqui na página 55 as publicações de Paulo. Interessante, pessoal, só abrir uma aspa aqui antes da gente começar. O autor ele não entra, né, ali em detalhes se foi Paulo de fato que escreveu as cartas, mas ele traz informações como se fosse Paulo que escreveu as cartas, beleza? As cartas conhecidas como cartas paulinas, né, que estão ali no Novo Testamento. Então, por isso que aqui o título está As Publicações de Paulo, beleza? Então, vai vir umas informações interessantes. No finalzinho eu vou dar uma pincelada para que venha agregar mais no nosso conhecimento, beleza? Então, vamos lá então. Paulo adotava a prática de se manter em contato com a situação local de cada comunidade, através dos visitantes que vinham dessas comunidades, que está em 1 Coríntios 1:11, ou através de relatos de agentes que enviavam a visita às comunidades, 1 Tessalonicenses 3:6. Quando a situação local parecia exigir, ele escrevia cartas sobre inspiração divina para tratar de problemas específicos. Ele escreveu 2 vezes à comunidade de Tessalonicenses para esclarecer uma má interpretação da doutrina da segunda vinda de Cristo. Está vendo aqui? Então, naquele período lá, olha interessante isso aqui, naquele período já, ele escreveu uma carta, o pessoal entendeu de forma errada, ele teve que escrever outra para poder corrigir aquela interpretação errada com relação à segunda vinda do Messias, né? Então, a igreja coríntias enfrentava os problemas de uma igreja situada numa grande cidade pagã. Quando você vê a palavra igreja, quer dizer comunidade, são as pessoas convertidas, né, ao Messias. E Paulo escreveu uma primeira carta para tentar solucioná-los. Alguns dos assuntos de que tratou sua correspondência foram os problemas referentes à sabedoria humana e espiritual, próprios de uma comunidade localizada numa cidade de cultura grega. 1 Coríntios 1, do capítulo 1 ao capítulo 4. O problema da moralidade no ambiente pagão, capítulo 5. Os processos entre os cristãos nas cortes pagãs. Problemas matrimoniais. E o problema do relacionamento social com os idólatras pagãos. Sua segunda epístola aos Coríntios decorreu da necessidade de defender seu apostolado, a fim de confirmar sua autoridade para agir conforme dizia a primeira carta. A carta aos Gálatas se fez, só uma observação, os estudiosos falam que cartas aos Coríntios foi mínimo as 4, a Coríntios. A carta aos Gálatas se fez necessário por causa do problema da relação da lei judaica com a igreja gentílica, né, que aqui está com o cristianismo. Porque o que acontece? A lei, a igreja, no início, e antes de Paulo se converter, a igreja tinha uma linha de doutrinas e ensinamentos. Era aquilo que eles aprenderam, né? Eles saíram do judaísmo, então eles faziam aquilo que eles aprenderam e aquilo que Jesus ensinou para eles. E aí depois que foi aumentando o paganismo, as pessoas se convertendo no paganismo,
tinha alguns irmãos que estavam querendo fazer com que ele se circuncidasse e fizesse os rituais da religião judaica, né? E aí teve esse problema. Para que a fé e não a lei fosse vista como um princípio atuante do cristianismo, né? Dos discípulos do Messias. A carta aos Romanos é uma exposição e explicação sistemática do Evangelho. As 4 epístolas escritas durante sua prisão em Roma surgiram devido aos problemas específicos na comunidade de Éfeso, Colossos e Filipos. A epístola pessoal a Filemão trata do problema do Senhor e do escravo que se torna cristão. As 3 epístolas pastorais, Timóteo e a Tito, tratam dos problemas do próprio de um jovem pastor. Deve-se atentar para o fato de que todas essas cartas surgiram de uma crise histórica, definida em cada das amadas comunidades de Paulo. A grandiosidade desses tratados para os tempos reside no fato de que os princípios de Paulo propôs para resolver os problemas das comunidades do primeiro século e são relevantes para a comunidade nos tempos modernos. Os seres humanos enfrentam problemas semelhantes e princípios semelhantes são úteis, embora o ambiente temporal e espacial sejam diferentes. As epístolas paulinas são sempre valiosas para qualquer igreja ou comunidade na solução de seus problemas. Paulo sempre equilibrou fórmulas teológicas com aplicações práticas. Beleza? Só tenho aqui essa informação. Agora eu quero dar uma informação aqui. O que eu compreendo, né, porque eu já estudei, e o que está passando aqui para nós. Né? Então, as cartas elas foram escritas para comunidades específicas, né, que tem os lugares específicos que estavam passando por problema. Nós temos que entender o seguinte, até alguns anos atrás, aqui no Brasil, as pessoas usavam carta como correspondência, né, para poder estar mandando dizer para um familiar se estava tudo bem e tal. Então, tu vê os filmes de época, você vê que eles ainda utilizam cartas, né? Então, existem ainda locais que as pessoas ainda usam carta como correspondência. E aqui mostra claramente, tem trechos que as pessoas mandavam cartas para Paulo, né, perguntando como é que resolveria algum tipo de problema que estava tendo ali na comunidade, com alguns irmãos que tinham aceitado a fé. Né? E aí o que acontece? O autor vai escrevendo, orientando, ó, pessoal, não é assim, não é bom que anda assim, Cristo não ensinou isso. Né? Então são cartas de recomendação, cartas de orientação. Isso é importante você saber. Né? E hoje, essas cartas, elas podem valer para nós, sim, como conhecimento. Mas se, por exemplo, se você está num ambiente que não está tendo nenhum tipo de problema desse, ela não vai ter validade. Né? Só se você estiver vivendo algum problema semelhante. Né? Para conhecimento, ela tem um valor bacana, histórico. Né? Mas se não estiver passando por problemas semelhantes, ela não vai ter validade. Né? Porque ela foi escrita para lugares específicos, para pessoas específicas. Entendeu? Então é isso aí. Isso é muito importante você saber, que você fica, vamos dizer, com o pé no chão. Né? Tem situações ali que você tem que entender, tem muita coisa que os apóstolos não sabiam, principalmente coisas que iriam acontecer no futuro. Né? Então, o próprio Messias, ele falou que o que viria a acontecer no futuro não era, vamos dizer, não era para que ele se preocupasse com isso. Né? Então, nós temos que buscar viver o nosso hoje, na presença do Criador, buscando fazer aquilo que Jesus ensinou, né, em Arruxo, e viver uma vida saudável com nossa família, com parentes, amigos, e seguir em frente, né? Seguir em frente, sem olhar para os problemas, para as dificuldades que vão vir. Né? Quem falar que não vai vir é mentira.
Problemas aparecem em todas as famílias, em todos os âmbitos familiares existem problemas, beleza? Então, a única diferença é que aquele que realmente está firme com o Eterno, com os ensinamentos de Yeshua, de Jesus, ele está na rocha, ele está firme, os problemas vão vir e não vai atingir ele vai continuar andando, vai continuar caminhando, né, firme e forte na rocha. Beleza, pessoal? Fique na paz. Se por acaso você quiser receber as mensagens, manda um 861 991 19 2421, irmão Alex. Um abraço.